Olá, estamos mais uma vez aqui pela TV Flórida para trazer informações para você durante toda uma programação, e a gente tem o privilégio hoje de receber aqui nos nossos estúdios o Carlos Barbieri da Oxford Group. Como vocês sabem, o assunto do momento é o coronavírus. E a gente tem visto, né, a participação do Carlos Barbieri em diversos canais de TV e, por que não, também uma participação especial dele aqui na TV Flórida, que tem por objetivo levar informação para você brasileiro aqui, da comunidade, né, brasileira aqui na Flórida. Seja muito bem-vindo, viu, Barbieri? Obrigado, prazer estar com você aqui, uma honra participar do seu programa. Maravilha, a alegria é toda nossa. E eu gostaria já de começar esse papo te perguntando, e o coronavírus? O senhor está livre? Eu teve com o Bolsonaro, hein? Eu tive o Bolsonaro, tive com a equipe dele, com o meu primo, inclusive, que é ministro, e que deu positivo. Mas eu, graças a Deus, fiz o teste e estou negativo. Então, gente, a gente está bem seguro aqui com o Barbieri, não tem problema. Qual é o ministro que é? O Bento Albuquerque. O Bento. Perfeito, perfeito. E como é que foi, antes da gente falar sobre o corona, como é que foi o encontro com o Bolsonaro, Barbieri? Eu acho que foi um encontro muito importante para o Brasil. O Brasil tem uma situação econômica difícil, né? Porque nós estamos com um Estado dizimado economicamente ao longo desses últimos 20 anos, em que a poupança interna acabou, os industriais, os empresários em geral não têm recursos e o governo também não. Então o que acontece? Nós temos uma taxa de inversão no PIB em torno de 15% e alguma coisa. O Brasil, para crescer, ele precisa de 25%. Ora, o único recurso possível para isso é o recurso externo. E o Brasil, em função dessa calamidade que é o nosso Congresso lá, essa insegurança que o Supremo nos traz, acaba sem conseguir trazer para o Brasil esses investimentos, principalmente investimentos de longo prazo, na indústria, nos desenvolvimento científico, etc. E essa vinda do Bolsonaro teve o benefício de ter recebido o endosso do presidente dos Estados Unidos para fortalecer a ideia de que o Brasil é um país confiável, a gente pode mandar o dinheiro para lá para investir. Nós brasileiros até somos mais céticos, mas os empresários americanos, eu acho que com o endosso do presidente dos Estados Unidos e as reuniões mantidas, terão assim um novo alento de investir no Brasil, um capital tão necessário para o crescimento do país e a geração de empregos. Ok, maravilha. Eu acredito que mudanças ainda tem muitas para acontecer no Brasil, não é de uma hora para outra, mas o fato dele ter vindo aqui e ter dado essa oportunidade, porque pelo que eu sei, foi o primeiro presidente brasileiro a receber a comunidade ou a fazer um evento para a comunidade brasileira, né? Isso foi um ponto muito importante da vinda do presidente. Ele se reunia com a comunidade como um todo, ele sentia as expectativas, as esperanças, as dúvidas, as mágoas, né? Nós temos hoje um cônsul-geral, o João, que realmente se entrosou com a comunidade. Ele vai, ele participa, ele pergunta, ele ausculta, ele desce na base do consulado para ver o que está acontecendo, ou seja, é uma situação, digamos assim, não digo atípica no Itamaraty, mas não era do normal, independentemente da qualidade dos nossos cônsules gerais, esses embaixadores que ocupavam a função, ter esse contato. O João, realmente, ele conseguiu fazer-se querido pela comunidade, pela atenção que ele dá, não só com a comunidade, com a imprensa, ele tem sido assim muito gentil. E esse carinho que ele conseguiu sentir da comunidade para com o Brasil foi transmitido à presidência. E o Bolsonaro estava devendo essa visita, devendo entre aspas, lógico, desde o ano passado, em que se esperava uma reunião muito maior, de 2 mil pessoas, etc. Mas, por outros fatores, acabou não ocorrendo. O que nós vimos é que, de fato, desta vez, nós tivemos uma presença do presidente da República, toda a sua equipe, frente a frente com a comunidade. Realmente foi muito bom, nós estivemos lá. Bom, após tudo isso aí veio as questões da equipe dele ser contaminada, algumas pessoas contaminadas, da assessoria de comunicação, agora o general Heleno deu positivo também para o teste, graças a Deus também o Bolsonaro deu negativo nos dois testes, né? E
e esse coronavírus está trazendo muitas preocupações. Está trazendo, na verdade, uma crise, está se tornando uma crise, não só na parte da saúde, mas também na parte de economia, enfim. O que o senhor poderia nos falar a respeito disso? Como é que o brasileiro aqui, o imigrante aqui, pode, o que ele pode esperar desse momento, Barbieri? Olha, acho que nós temos que separar o curto prazo e o longo prazo. Nós temos uma crise, sem dúvida nenhuma. A única forma de combate ao vírus hoje é o isolamento. É um vírus extremamente contagioso, ele passa muito rapidamente para as pessoas. E isso está fazendo com que, como nós não temos elementos de enfrentar o vírus de frente, através de um processo de vacinação, e a gente pode falar separado disso, nós temos uma crise que só se resolverá pela realmente isolamento da população em geral. E isso traz uma consequência econômica terrível. Nós estamos vivendo aqui na Flórida e o resto dos Estados Unidos, como está acontecendo na Europa e etc., o fechamento de todas as atividades econômicas, todas as atividades produtivas, até cultos religiosos estão sendo paralisados por conta disso. Exato. Isso tem o seu aspecto positivo. Acho que nós criamos um Thanksgiving familiar em março, né? As famílias estão convivendo de novo, uma parte que as pessoas se voltam mais para Deus e tem um processo de reunião familiar mais espiritualizado, mas há uma crise econômica. Mas, felizmente, a gente tem ações do governo muito positivas. Então, não haverá liquidez bancária, como aconteceu em 2008, porque os bancos estão fortes. Segundo, imediatamente o Fed liberou 1,5 trilhão para dar liquidez ao banco, então com isso os bancos estão completamente equacionados. E vocês têm um monte de ações importantes, que não são implementadas da noite para o dia, mas que estão encaminhando. Tipo, por exemplo, o teste do vírus de graça, esse cheque que o governo federal vai mandar para todos os residentes e cidadãos americanos a partir do começo de abril. Isso já está oficializado? Já está oficializado. Então o Departamento do Tesouro americano já foi autorizado, são trilhões, o que for necessário, vai ser mandado para cada cidadão para poder cobrir as despesas que elas continuam a ocorrer e muita gente perdeu o emprego, certo? Por outro lado, foi dado um incentivo através do Small Business Administration da área federal para que os estados financiassem as empresas nesse período o dinheiro já está disponível. Nós temos a parte do IRS pospondo os impostos por 60 ou 90 dias para poder dar um fôlego para as empresas. Ou seja, os Estados Unidos está fazendo o seu papel. É um país pai, um país mãe, que está realmente tratando a crise com a envergadura que a crise merece e determina, certo? Vai haver desemprego? Depende muito do processo político. Quer dizer, se as medidas propostas, inclusive as que dependem do Congresso, forem aprovadas, eu creio que em 2 ou 3 meses nós voltamos a uma semi-normalidade por causa do vírus, e em 6 meses nós voltamos a uma economia pujante como nós tínhamos até aqui. Se o Congresso tentar levar isso como tentou no começo do ponto de vista político, é possível que a gente chegue até 20% de desemprego. Mas eu acho que o momento nacional exige a união de todos, independentemente de facção política, de partido e etc., para que essa crise se esvaia no menor espaço de tempo possível. Maravilha. Trazendo um pouco para a nossa região, por exemplo, ontem mesmo eu percebi que está tendo até limites de produtos. O usuário não pode levar no máximo 2 produtos da mesma marca ou do mesmo tipo, né? O que o senhor sugere, o que o senhor aconselha para a nossa comunidade hoje, o que ela deve fazer nesses casos aí? Olha, é um momento difícil, é um momento que você tem que sentir a solidariedade. Ninguém precisa ter estoque de papel higiênico para 2 meses, certo? E ninguém precisa ter produto de limpeza para 2 meses. O ideal seria um voto de confiança no sistema em si, de tal maneira que você comprasse o que for necessário, são 5 dias, 15 dias, dependendo do seu uso doméstico. Porque senão há falta, porque nós aqui nos Estados Unidos estamos acostumados a nos abastecermos no supermercado, nas lojas, praticamente diariamente. Verdade. Dificilmente a gente faz compra semanal. Então, de repente, você vê uma lufada de gente
como eu vi no Costco, dando a volta no prédio inteiro, se digladiando para levar tudo que ele não precisava por 2 meses, isso acaba pondo em xeque o sistema. Então nós temos um processo industrial extremamente ativado agora, o governo está colocando todas as condições para o governo federal para que as indústrias produzam o máximo possível. Ou seja, não vai ter falta, porque eles estão sempre abastecendo, né? Então essa loucura de correr e comprar e querer levar tudo de uma vez, isso não é necessário então nesse momento. Eu acho que não é necessário, porque não há paralisação do processo industrial, ao contrário, há uma ativação. É que o sistema industrial foi preparado para abastecer regularmente, no máximo com estoque de uma semana. Os americanos em si, eles se abastecem diariamente, certo? Os americanos vão 4 vezes ao supermercado por semana. Nós brasileiros, os latinos em geral, vamos 1 vez por semana, certo? Mas se esses americanos que iam 4 vezes, de repente eles compram 4 meses, aí é uma crise de abastecimento. Mas não houve paralisação do processo industrial, então vai voltar à normalidade do produto, né? Perfeito. No tocante ao que está sendo comentado também, inclusive na mídia brasileira, inclusive tivemos aí ontem um debate entre o embaixador da China com o Eduardo Bolsonaro, né, quando o Eduardo disse que o vírus é chinês. E eles se ofenderam por isso, o Rodrigo Maia defendeu o embaixador, enfim. O que o senhor teria para falar em relação a isso? O vírus é chinês ou não? Lógico que o vírus é chinês. O vírus nasceu na China. A grande dúvida que a comunidade científica se deparou é se é um vírus que foi gerado em laboratório ou se seria um vírus natural. Há evidências de que o vírus ele foi criado, porque peguemos as mutações. Todo vírus, nós comentamos anteriormente, o vírus da herpes, por exemplo, ele mutou talvez 15 vezes ao longo dos últimos anos. Esse vírus, até sexta-feira passada, tinha tido 1.560 mutações. Da sexta-feira passada para ontem, ele já mudou 12.000 vezes. Ora, então foi um vírus criado para não ter solução. Não há nenhum na história da humanidade, nunca houve um vírus que sofresse tantas mutações num espaço tão curto de tempo. O que, logicamente, dificulta o próprio trabalho de criação de vacinas, etc., porque a pessoa está contagiada hoje, fica boa, amanhã ele pode ser contagiado pelo vírus que houve uma mutação nas últimas 24 horas. Sim. Então, isso leva a comunidade científica a entender de que é um vírus criado artificialmente. É uma, digamos assim, uma visão da comunidade científica. Não é uma teoria conspiratória. Não, longe disso, é uma realidade, quer dizer, é um fato. Agora, se ele foi criado para... Com esse fim? Com esse fim ou não, a gente nunca pode dizer, porque isso são segredos de Estado, que talvez daqui a décadas a gente vai saber qual é a realidade. Mas ele é um vírus criado, isso eu acho que não tem dúvida. E há fatos que a comunidade internacional começa a se perguntar, né? Tipo, por que a China não entrega a informação do primeiro infectado, que seria fundamental para descobrir a solução para o vírus? Por que a China fechou o país, inclusive a imprensa estrangeira expulsou ontem os 3 jornalistas americanos que estavam lá? Por que a China é o primeiro país livre de vírus? Quer dizer, ontem ela zerou, não há mais contágio na China, pelo menos dentro da própria China, feita por chineses. Houveram 30 e poucos casos, mas de pessoas que vieram de fora. Ora, é interessante a gente analisar por que isso aconteceu, justamente da onde surgiu o vírus, né? E depois veja o seguinte, temos da guerra econômica mundial, que nós sabemos, e que os Estados Unidos se defrontou com a China durante esses últimos 14 meses ou 2 anos. O que aconteceu? A China perdeu força. Todos nós conhecemos o projeto da China 2025, que é um projeto oficial, está em todas as publicações do Partido Comunista Chinês, que é dominar o comércio mundial através da logística. Ela comprou as 2 entradas do Canal do Panamá, fez a Rota da Seda, comprou vários portos no mundo, estava comprando vários portos americanos no governo anterior, depois foi suspenso. Enfim, domina a logística na África e assim.
Ora, em continuando como está, e aí não é uma conspiração, é uma constatação econômica, certo? No segundo semestre a gente teria que comprar papel higiênico vindo da China, porque o sistema produtivo ocidental foi paralisado. O sistema de logística ocidental foi paralisado. Isso vai demorar para retomar a um ritmo normal. Qual é o país que se beneficia disso e que vai prover todos esses produtos? A China. É a China. Então, do ponto de vista econômico, a maior beneficiária da crise foi a China, isso não tem dúvida nenhuma. Uhum. E do ponto de vista da origem, eu acho que tem que ser investigado. Isso é uma questão científica que eu não tenho competência para analisar. Eu só analiso do ponto de vista de cidadão normal, falar, bom, por que eu não entrego o primeiro homem, por que esse vírus surgiu assim, etc. Certo. Mas eu acho que esse é um tema que a gente deve deixar para os cientistas descobrirem. Na China houve aquela quarentena, eles fecharam, lockdown, em Wuhan, onde foi a origem do problema. E parece que isso gerou um resultado positivo. Né? Eu estava vendo um documentário em que realmente de 17 mil casos foi caindo, no último dia do lockdown já estava praticamente zerado a questão da contaminação. Aqui nos Estados Unidos, né, na Flórida, onde a gente vive, só acha que isso vai ser necessário, vai acontecer, porque limite de compra, como eu disse, já existe. Mas está tudo aberto. Mas só acha que existe o risco de fecharem os grandes supermercados, ou fila para entrar, essas coisas assim? Olha, fechar é uma necessidade. Nós temos assim duas visões, tá? Bem interessante aqui na Flórida. A juventude que sabe que está fora do problema, porque na pior das hipóteses vão ter um resfriadinho, eles estão entendendo de que isso é férias. Então você vê as praias lotadas, festas dentro de casas muito grandes, etc. Então acho que é importante a gente comunicar isso com os nossos jovens, que eles entendam que isso é uma crise nacional, isso é um problema de sobrevivência dos seus próprios parentes, porque eles jovens, eles não terão problema de sobrevivência. O índice de mortalidade entre os jovens é muito próximo a zero. Agora, todos têm pais e todos têm avós. Então, como nós não temos nenhuma forma conhecida, a China não deu o segredo para evitar o contágio, a forma é aquela mais simples que a humanidade já descobriu. Olha, se eu não posso estar com uma pessoa, porque ela pode estar contagiada, então não estou com a pessoa, certo? Então, a maneira de limitar a proliferação do vírus é exatamente a paralisação o máximo possível do contato humano. E esse contato tem que ser feito. Não acho que vão fechar, porque mesmo na própria Itália, onde a crise está mais severa e etc., eles não têm aberto os centros de alimentação, para comprar alimentos, não restaurantes, eles estão mantendo aberto as farmácias, e, enfim, as coisas essenciais, o sistema de saúde, etc. Eu acredito que se a gente tomar medidas rápidas e se houver uma compreensão da população, essas medidas poderão ser as menos enérgicas possível, mas é a que nós temos. Entendi. Bom, imagina agora, né, quem está nos assistindo ali ainda está cheio de dúvidas, de questões, negócio, por exemplo, os empresários, como o senhor disse, small business, por exemplo, tem os aluguéis para pagar dos offices, né, mais o aluguel da casa, mais o mortgage, e o senhor disse já que o governo vai liberar alguns recursos mais para os americanos, e o que fazer nessa hora? Se o senhor, por exemplo, daria informação se alguém ligasse lá para o seu escritório para orientar, em forma de ajuda, como é que eles poderiam ter essas informações mais pessoais? Olha, o Small Business Administration ele tem um serviço de plantão para isso, eu recomendaria que as pessoas buscassem. O seu contador seguramente vai saber informar melhor do que qualquer um sobre esse adiamento dos pagamentos de impostos que foi autorizado, e assim sucessivamente. Agora, é um pacote de medidas, né? O cheque vai chegar na minha casa quando? Tem os órgãos oficiais para dar. Agora, no geral, claro, quem quiser mais informações, com prazer a gente vai dar, porque acho que é uma questão humanitária, de solidariedade. Entendi. Quem precisar de ajuda, estamos à disposição. Então tá, então a gente vai deixar na tela aí o telefone, com a permissão do Barbieri, o telefone lá do escritório da Oxford Group, e se você tiver
desejo, liga para lá, se oriente, converse, marque lá um tempo para que você possa ficar, né, mais despreocupado. Essa hora não é hora de ficar desorientado, nem de, né, porque as pessoas ficam normalmente desorientadas, preocupadas. É hora de muita calma, para que quando você tomar alguma decisão, tome a decisão num momento de paz, num momento de calma. Porque senão acaba fazendo coisa errada. Exatamente. Né? Então, você vai conferir aí o telefone do escritório do nosso amigo Barbieri e ligue lá e tire as suas dúvidas. Com certeza ele vai te atender lá e pelo fato de ser por telefone não vai ter risco nenhum de contaminação, mesmo porque ele está livre, teste deu negativo. Né? Muito obrigado pela sua participação aqui, muito obrigado pelas informações que foram para mim de supra-sumo mesmo das informações. E em breve a gente quer fazer aqui na TV Flórida, Barbieri, uma mesa de discussão com alguns representantes da comunidade, algumas pessoas inteiradas desse assunto, na parte de economia, de imigração, como que eu devo fazer, por exemplo, se o meu processo está em andamento, para não esperar meu prazo, eu tenho que ir para o Brasil. Não está tendo voo, né? As empresas aéreas estão paralisando os voos, ou seja, o que fazer? Então a gente quer trazer, o objetivo da TV Flórida é essa, informação para os nossos amigos telespectadores. Muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo, a porta vai estar sempre aberta. Muito obrigado a todos por nos ouvirem aí. Espero que nós passemos rapidamente essa crise e voltemos a crescer. É isso aí. Estou ficando por aqui, fique ligado na TV Flórida, a TV brasileira feita para você, que é brasileiro e vive aqui na Flórida.